Então, esse primeiro princípio que estamos vendo aqui sobre esta palavra, que é um dever de todo cristão partilhar a vida abundante, eu queria que ficasse claro que não é sobre quantidade, mas sim sobre obediência e generosidade. Deixa eu dizer para você, não tenha problemas se o que você tem para partilhar, quando talvez Deus fala para você, partilhe, e se talvez seja tão pequeno o que você tenha para partilhar. O problema que a gente tem que ter é de não obedecer o que o Senhor tem falado para a gente. Não tenha problemas, entenda que não tem a ver com quantidade, então não há uma medida a nível de quantidade física, não existe essa medida. Então, a nossa vida física, a nível de nossa contribuição, e eu sinceramente eu tenho dificuldades quando eu vejo aí alguns apelos que são apelativos. Eu tenho dificuldade. Eu particularmente tenho bastante dificuldade quando eu vejo coisas apelativas, inclusive querendo levar as pessoas a dar tanto, a dar X, a dar Y. Na realidade, a gente precisa viver a nossa vida pessoal com Deus e entender isso, que não é sobre quantidade, mas é sobre obediência e generosidade. Porque um coração generoso é um coração que partilha. Não importa se talvez é tão pouco que tenha, mas eu quero partilhar, porque eu aprendi. É o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino é sobre partilha. O Evangelho do Reino é sobre nós vivermos em comunidade. O Evangelho do Reino nós temos o entendimento de que a cada um Deus deu depósitos. E esses depósitos Ele não deu para retermos. Ele deu depósitos para que nós possamos fluir daquilo que Deus deu em nós e possa fluir através de nós para a vida de outras pessoas. E deixa eu dizer algo, para todos Deus dá depósitos. Para todos, como no texto que é o nosso texto principal, como vimos, nós precisamos entender que a todos Deus dá talentos. A uns Deus pode dar menos. Então não tem a ver com quantidade, mas entenda que aquilo que Deus dá, não importa se seja pouco ou se seja muito, nós precisamos usar isto para o benefício do reino de Deus, para a glória de Deus, porque nós todos vivemos para a glória de Deus. Nós fomos feitos para viver para a glória de Deus. E porque fomos feitos para viver para a glória de Deus, eu tenho que ter o propósito da vida. Seja com pouco, seja com muito, eu vou glorificar a Deus. Seja com pouco ou com muito, eu vou viver os princípios do reino de Deus e eu não vou reter, não vai ficar para mim, não vai ficar retido. Imagina se esta viúva tivesse retido estas pequenas moedas, esses cêntimos. Imagina se ela tivesse retido, ela não teria dado esta lição que o Senhor Jesus pôde mostrar aos discípulos e que está chegando até nós aqui. Na realidade, o reino de Deus, ele não é construído por quem tem muito, ele é construído por quem é generoso e quem vive em obediência. O reino de Deus é assim, irmãos. Não tem a ver com quem tem muito, não é quem tem muito que está fazendo as maiores coisas no reino de Deus. Pode ter a certeza, quem está fazendo as maiores coisas no reino de Deus são pessoas que têm pouco, mas que são obedientes e generosas. Aleluia! Isso é o princípio do reino, porque veja bem, e se você prestar atenção, é bem melhor a comunidade, a quantidade de pessoas que com pouco, mas obedecem e são generosos, do que apenas uma pessoa que tem muito e pode assim viver. Entenda que aqueles que têm pouco e assim se movem com generosidade, isso é algo que o ambiente é contaminado positivamente. Veja, nós estamos num ambiente, literalmente num ambiente de generosidade. Esta igreja aqui, eu posso testemunhar isto. Eu estou aqui desde o início, Deus me enviou para cá para cumprir um propósito aonde nós viemos simplesmente pela fé. Então, eu sei do que eu estou falando. Nós viemos aqui, não foi com o recurso de uma igreja, de uma denominação, não foi. Quem estava aqui sabe do nosso princípio. A gente nem casa para morar tinha, e nem dinheiro para pagar uma renda tinha. Viemos pela fé, para viver os milagres de Deus. Mas sabe o que acontece? Quando nós vivemos num ambiente de obediência e de generosidade, grandes milagres acontecem.
Sabe por quê? Porque quem alimentou aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sabe o que foi? Foi um milagre que veio através de 5 pães e 2 peixes. Não tem a ver com quantidade, mas sim com obediência e generosidade. O tema da nossa missão está aqui, né? Disse Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer, Mateus 14,16, aqui está em inglês. É o tema da nossa missão. Hoje eu fiz questão de vir com ela. Pela palavra de Deus, isso é algo que está no nosso coração. Que foi a palavra que Deus deu ao nosso pastor saudoso pastor Leopoldo Pereira da Mota, e ele compartilha conosco que nós abraçamos a missão. E pastor Leopoldo vai e pisa em África em abril de 99, e depois daí nós começamos algo juntos, vivemos algo juntos, e vimos um milagre. Nós não tínhamos muito lá em Portugal, não era muito que tínhamos para fazer, mas nós tínhamos uma palavra de Deus. E porque tínhamos uma palavra de Deus em obediência, nós partilhamos o pouco que tínhamos. Sabe, queridos, quando chegamos aqui em Jersey, eu vim também com a bênção do meu pastor Leopoldo era ainda vivo, e evidente, ele como meu discipulador, eu fui conversar com ele e falei, pastor, nós precisamos agora nos mover, o trabalho está crescendo, graças a Deus, já tínhamos 4 células aqui, inclusive, e eu falei, é o momento que nós precisamos nos mover, e ele falou, filho, é óbvio que você realmente tem que ir, mas nós não temos recursos. Eu falei, pastor, o que eu preciso é da sua bênção como meu pastor, porque eu já tenho a palavra de Deus. Então, sabe, queridos, e nós nos movemos e viemos para cá. Então, o que eu estou falando aqui, quando eu digo que eu estou em um ambiente de generosidade, eu sei do que eu estou falando. Quando eu estou falando aqui que eu vi pessoas que cresceram na fé, que aceitaram Jesus, que aprenderam o que é generosidade, aprenderam o que é obediência, aprenderam o que é ofertar, o que é dizimar, o que é compartilhar nossas ofertas de socorro. Quando eu estou falando isto, é porque eu sei o que eu estou falando. Eu acompanho, eu discipulo pessoas nesse lugar, já há mais de 13 anos na realidade, e alguns há menos de 13 anos, pessoas que foram chegando. Então, eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu estou dizendo. Eu sei que os demais pastores, os demais presbíteros, os demais que estão com a gente aí a nível também de estar acompanhando mais de perto, a nível espiritual, cada discipulador sabe o que eu estou falando. Nós estamos num ambiente, graças a Deus, de obediência e de generosidade. Mas sabe, essa palavra, ela tem o propósito de inflamar mais. Ela tem o propósito de trabalhar mais. Não tem a ver com quantidade, por favor, não me entenda mal. Nós não ouvemos, e você nunca me viu aqui. Você pode buscar as gravações, você pode buscar na sua memória. Você nunca me viu aqui pedir algo pessoal. Você nunca me viu aqui eu ser apelativo em qualquer processo de compartilhar algo. Você não me viu. E eu espero que você nunca venha me ver, porque eu tenho princípios. Eu tenho princípios e eu carrego em mim algo muito claro. O provedor é Deus. Ele é o dono da prata e do ouro. Mas eu sei que Deus nos dá a oportunidade de nos movermos. Eu sei que na realidade o que Deus dá é a oportunidade. Meu irmão, Deus não precisa que o seu dinheiro chegue em África, mas Ele estabeleceu assim. Deus não precisa que o meu dinheiro chegue lá, mas Ele estabeleceu. Eu vejo isso como uma oportunidade de Deus. Deus me deu a oportunidade de eu ser participante do seu reino. É Ele que me dá o talento para que eu possa ir e poder multiplicar o talento que Ele me deu. É Ele. Então, por favor, tenha atenção, não é sobre quantidade, mas é sobre obediência e generosidade.